Feliz sábado. Eu tenho a honra de trabalhar para Deus no NASP de Engenheiro Coelho e eu sou professora do curso de Teologia. Eu dou aula de hebraico, eu dou aula de Antigo Testamento, mas hoje eu escolhi falar do Novo Testamento. Estou me arriscando, né? É um prazer estar aqui com vocês, já estive aqui muitas vezes sentada aí com vocês e assistindo os cultos e gosto muito dessa igreja. Antes da gente começar, eu vou fazer mais uma oração, então vou pedir que vocês, onde estão mesmo, né, curvem as frontes e vamos falar mais uma vez com Deus. Querido Senhor, abre diante dos nossos olhos e dos nossos corações a Tua palavra, desse jeito que só o Teu Espírito sabe abrir. Enche o nosso coração, Senhor, da Bíblia, da Tua vontade, de compreensão de quem Você é e de quem nós somos diante de Ti. Obrigada. Obrigada por tanto carinho, por tanto cuidado, por uma palavra tão maravilhosa. Ensina-nos hoje, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. A Bíblia, com o passar dos anos, tem sido sempre assim, cada dia mais rica e um presente mais precioso para mim. Apesar de eu dar aula de Bíblia, não tem um dia que eu não abro ela, mesmo que seja naquela passagem que eu já li várias vezes, e que eu não acho uma coisa nova, e que ela não toca o meu coração de uma maneira diferente. Um dos meus versos preferidos tem sido um verso que aparece no final, acho que é de Lucas, e é no caminho de Emaús. E os discípulos, depois que Jesus abre as Escrituras para eles e eles começam a entender tudo o que tinha se passado, Jesus finalmente se revela a eles. E quando eles reconhecem que era Jesus, eles dizem assim: tá vendo, era por isso que os nossos corações queimavam quando ele falava da palavra de Deus. Então eu espero que eu consiga passar para vocês hoje essa sensação. Que os corações estejam tão cheios do Espírito que a palavra de Deus queime, enche de vida. Porque é assim que eu gosto de ler. Eu também gosto de ler olhando cada detalhe. E isso é uma coisa que eu aprendi também enquanto eu estudava na Andrews. Ironicamente, eu não aprendi isso com um dos meus professores, mas eu aprendi isso com um dos meus colegas, que ensinou a gente a ler a Bíblia bem devagar. Então ele falava, você tem que prestar atenção em cada detalhe. Toda vez que uma história lembrar você de outra, você vai para aquela outra e lê de novo, e vê se tem mais conexões. E você vai lendo várias vezes. Presta atenção que palavras são repetidas. Presta atenção o que o autor falou e o que ficou em silêncio. Ele está dando ênfase numa coisa. E a gente começou a ler assim, e é assim que a gente vai ler agora, João capítulo 3. Eu me lembro, as formas vão mudando, né? Mas eu lembro que quando tinha o boletim, tinha sempre um verso relacionado ao sermão, né? Se eu tivesse escolhido um verso para hoje, teria sido João 3,16. Vocês querem falar junto comigo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse verso está nos nossos corações, né? Que verso! Mas quantos de nós percebemos e encaixamos quando a gente fala esse verso numa conversa entre Jesus e Nicodemos? Se você fosse chutar, assim, falasse assim, onde eu falaria esse verso tão lindo e tão maravilhoso? Lá no monte, quando tivesse 5.000 pessoas me ouvindo. Mas aonde Jesus falou? De noite, para uma única pessoa. Só que a palavra de Deus e a palavra de Jesus tem tanto poder que aquele verso que foi falado uma vez para uma pessoa de noite é falado por milhões de pessoas que sabem ele decora agora.
A gente vai entrar na história e vai ver esses pequenos detalhes e vai chegar nesse verso também. Começa assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Tem duas expressões interessantes aqui: fariseu e um dos principais. Dizer que ele era um dos principais significa que ele era um dos líderes. Tá? Não é só alguém que tinha renome, mas alguém que tinha papel de liderança, provavelmente dentro do sinédrio. Ele também é fariseu. Quem que era parte do sinédrio? Todos os judeus que tinham estudo bíblico, tinham estudado com o rabino, conheciam a Bíblia. Então, fariseus, saduceus, escribas participavam do sinédrio. Mas somente aqueles que eram parte já do corpo que legislava. Mas qualquer um podia participar e ir votar ou participar ou dar a sua opinião numa reunião do sinédrio. Os fariseus eram um grupo muito interessante de pessoas. Você ser fariseu significava que você lia a Bíblia de uma certa maneira. E havia diferenças muito claras entre fariseus e saduceus. Os saduceus, por exemplo, acreditavam só nos 5 primeiros livros escritos por Moisés. Eles não aceitavam com autoridade o demais da Bíblia do Antigo Testamento, da época deles. Os fariseus já aceitavam a Bíblia igual à nossa. Tudo que nós colocamos no Antigo Testamento, os fariseus aceitavam no seu Antigo Testamento. É curioso que, se a gente ler mais uma vez, vocês vão perceber no Novo Testamento que todas as vezes que Jesus respondia um saduceu, ele só citava o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Porque ele sabia que precisava falar com eles na linguagem que eles entendiam, vindo da autoridade que eles aceitavam. Ele respeitava isso. Mas os fariseus aceitavam como um todo, e Jesus pregava do Antigo Testamento como um todo, constantemente citando passagens. Os fariseus tinham muito conhecimento bíblico, passavam os seus dias estudando a Bíblia e tinham como grande preocupação que a Bíblia fosse significativa no dia deles. Eles não queriam que a Bíblia fosse uma série de rituais e coisas do passado. Interessante, né? Mas eles queriam aplicar para o dia de hoje os ensinamentos bíblicos. Eles queriam que as regras compreendessem o que a gente faz no nosso dia a dia. A gente faz isso também. Quando você traz a Bíblia para se aplicar às coisas modernas, por exemplo, coisas que não existiam na época de Jesus, você está atualizando, aplicando um princípio a novas atualidades. Os fariseus começaram isso. Eles tinham essa preocupação, que as pessoas, e principalmente as novas gerações, tivessem uma compreensão bíblica que pudesse ser aplicada no seu dia a dia. Esse é Nicodemos, um estudioso da Bíblia, alguém que estava muito preocupado que a Bíblia fosse atual, usada no dia a dia das pessoas, que fizesse diferença na nossa vida diária. Mas ele vive no meio e ele está acostumado com uma cultura que transformou isso, infelizmente, num fardo. Ao aplicar as regras para serem algo mais atualizado, eles têm que criar novas regras. E eles começaram como grupo, né? Os fariseus são caracterizados por terem criado tantas tradições humanas que eles passaram a colocar as suas tradições humanas acima do que estava escrito na Bíblia. Ou a pelo menos dar um peso igual. Uma tradição, e quebrar uma tradição era tão ruim quanto quebrar um mandamento. E muitas das vezes que Jesus fala com eles, Jesus tenta corrigir exatamente esse ponto. Ele tenta mostrar que a Bíblia está acima de tudo e que essas tradições têm que ser subordinadas ao texto. Nicodemos é um líder, e a gente vê no verso 2 que ele foi se encontrar com Jesus de noite. É estranho, né? A gente acha estranho. Eu consigo pensar vários motivos para Nicodemos ir procurar Jesus de noite. Um deles a gente ouve, pelo menos eu já ouvi muitas vezes, dele não querer ir em aberto, ele não estava declarando a sua
o seu conhecimento de Jesus, ou admitindo que ele se interessava, ele foi escondido. Mas eu até acho que foi menos do que isso, porque ele pega Jesus num momento particular. Ele pega Jesus sozinho e não no meio de uma multidão. As perguntas que ele fizer para Jesus, Jesus vai responder para ele. E ele tem mais liberdade de realmente perguntar o que ele quiser. Então ele pega um momento para ter uma conversa com Jesus de uma maneira individual. E isso é muito precioso na nossa conversa com Jesus, mesmo hoje. E no nosso relacionamento diário com Deus. A gente vem na igreja e tem esse momento onde estamos todos diante dele, todos ouvindo a palavra dele. E a gente tem aquele momento onde a gente chega para ele num momento em que estamos somente eu e ele. E a gente pode ouvir o que ele tem para falar. Ele diz: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Tem uma pergunta no que ele falou? Dá uma lida. Não, né? Nicodemos chega para Jesus e faz uma afirmação, certo? Mas Jesus responde com uma resposta. Existem alguns diálogos, principalmente com Jesus, que parecem desconexos, parece que está faltando fala no meio, né? Você fala assim, está faltando algumas coisas aqui, porque Jesus está respondendo como se ele tivesse feito uma pergunta. E a resposta de Jesus não contém o que a fala de Nicodemos tinha. Não tem nenhuma palavra em comum. Fora Deus. Os dois falam de Deus. Vamos voltar na pergunta, na fala, né, na afirmação de Nicodemos. Sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se não estiver com ele. A palavra sinais, principalmente em conversa com os fariseus, quase sempre aparece de forma negativa. Eles pedem um sinal e Jesus fala para eles, não vou dar um sinal, senão o sinal de Jonas, porque essa é uma geração má e adúltera. E a primeira coisa que Nicodemos fala para ele é sobre sinal. Não é interessante? O que tem a ver os fariseus estarem constantemente pedindo um sinal? Como é que os sinais funcionam na Bíblia? Se a gente olhar para o Antigo Testamento, a nossa referência de sinal geralmente vem talvez do livro de Juízes. Para mim, alguém já falou Gideão, a primeira pessoa que vem na minha mente é Gideão. Por que ele pediu um sinal? Ele pediu um sinal para ele ter certeza de que era Deus que estava falando com ele e de que Deus tinha pedido aquilo que Deus tinha pedido dele. Existem outras histórias, tem uma outra que vem à mente que é em Isaías. Em Isaías, o rei Acaz quer pedir auxílio para o rei da Assíria. E o profeta Isaías é enviado para ele e fala para ele assim: você não precisa pedir ajuda de ninguém porque você tem o Senhor ao teu lado. Pede um sinal. Só que Acaz tinha a mente tão decidida que ele não pede sinal nenhum. Ele fala, não preciso de sinal. Tipo assim, ele está pensando, realmente, eu já falei com o rei da Síria. E na cabeça dele, eu não preciso pedir ajuda para Deus. E nesse momento, Isaías fala para ele assim, mas Deus vai te dar um sinal mesmo assim. E ele diz, a virgem conceberá e dará à luz. E ele será chamado Emanuel. Todas as vezes que os fariseus pedem um sinal para Jesus, eles estão negando o sinal que Jesus já deu. A presença dele na terra. O sinal do Messias, o sinal que o Antigo Testamento ajudou a entender como a vinda do Messias, não eram os milagres. Era a vida e as coisas que o Messias fazia, como ele vivia, como ele tratava as pessoas, com quem que ele se preocupava, de quem que ele cuidava. Jesus era o sinal. Por isso ele dizia, não vou dar um sinal, porque o sinal já veio.
E quando a gente compara com Jonas, é a mesma coisa. Jonas não fez nenhum milagre em Nínive. Jonas foi para Nínive. E a presença de Jonas em Nínive foi suficiente para eles se arrependerem e para eles se converterem. Então aqui está mais um fariseu falando de sinais, mas Jesus sabe que ele é sincero. A gente percebe aquela linha que está faltando, aquela pergunta que está no coração de Nicodemos, que ele não conseguiu fazer, Jesus responde antes dele fazer. Lembra que no começo eu falei, entender o silêncio também? O que não está no texto, não está no texto a pergunta de Nicodemos. Mas a resposta de Jesus, aquela pergunta não falada está. Então ele diz: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A gente tem que imaginar mais ou menos assim, só para enfatizar essa falta da pergunta. É você chegar e falar para alguém: oi, bom dia, tudo bem? E a pessoa responder assim: sim, já fiz tal, tal, tal. Ou, sim, eu já deixei na sua casa o pacote. Você fala o oi e a pessoa já sabe por que você ligou. Só que aqui é muito mais profundo, né? Qual que é a pergunta de Nicodemos, se a resposta de Jesus é: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino do céu? Ele está procurando o reino do céu. Então, na pergunta, na frase dele, ele já deixou implícito: eu sei que você vem de Deus. Outra diferença, ele não pede um novo sinal, mas ele ainda está olhando para os sinais. E Jesus desvia o pensamento dele para o reino de Deus. E fala uma coisa que não depende do que Jesus vai fazer. Fala do que ele precisa fazer. Quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas aí Nicodemos pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Você está dizendo que a gente precisa voltar para o ventre da mãe? Aí Jesus diz: não, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Repara que Jesus usou dois verbos diferentes: ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus. Há uma progressão, né? Isso que eu quero dizer quando eu digo prestar atenção nos detalhes. A gente não consegue entrar no reino de Deus enquanto a gente não ver o reino de Deus. Mas uma vez que a gente vê o reino de Deus, a gente ainda não está dentro do reino de Deus. A gente precisa querer entrar. E ele vai guiar Nicodemos nesses passos. Eu vou te mostrar o reino de Deus. E depois você vai escolher se você quer entrar no reino de Deus. Ele também falou que se alguém não nascer, agora não é nascer de novo, mas agora é um nascer diferente da água e do Espírito. Que passagem lembra vocês a água e o Espírito? Batismo. João Batista usava essas duas palavras. E é interessante que ele usava essas duas palavras em relação ao Messias. E ele dizia: eu batizo com água, mas o que vem depois de mim, que é maior do que eu, batiza com o Espírito. No momento que Jesus usa essas duas palavras, não é a mesma coisa que usá-las hoje. Nós estamos muito familiarizados com o batismo, ainda mais como cristãos. Estamos cercados dessa ideia em todas as igrejas cristãs. Mas na época de Nicodemos, somente uma pessoa fazia isso: João. E Jesus dá uma indireta para ele, de certa forma, dizendo que o que João propõe está certo. E que o que João propõe estava incompleto também, porque era a água, era o que João fazia, e o Espírito, que é o que só Jesus podia fazer. Só Jesus podia trazer o Espírito. O batismo de João é muito interessante, porque João está aplicando uma coisa que era muito judaica a um contexto que é um contexto completamente diferente do que se tinha usado até então.
Era muito comum para os judeus o batismo, não era essa palavra. Mas ela significa mergulhar, né? Imergir. Então era muito comum para os judeus praticarem um banho de imersão. E eles praticavam esse banho como forma de purificação. A purificação não é uma limpeza como ela é para a gente. A purificação era a ideia de que se eu mergulhasse na água, eu ia estar limpo de impurezas rituais. Ou seja, eu posso ir no templo e oferecer sacrifício, porque eu não posso entrar no templo impuro. No Antigo Testamento, esses banhos para limpeza ritual aconteciam só quando você entrava em contato com algo impuro. Um corpo morto, um animal morto, mofo, doenças. Você se tornava impuro, você tomava um banho de imersão e se tornava novamente puro. E já podia participar do ritual. Lembra? Ficarás impuro 7 dias, vai tomar um banho no começo e vai tomar um banho no final. E aí passou. Mas, para prevenir a impureza ritual, eles não esperavam se contaminar e tomavam esse banho de imersão todos os dias. Então, ele não era já a resolução de um problema, ele já passa a ser a prevenção de um problema. E aí chega João Batista e fala assim, você só precisa tomar um na vida. Mas você não está pronto para ir para o templo e oferecer sacrifício. Você está sendo perdoado dos seus pecados. Isso era completamente diferente do que se fazia na época. O perdão dos pecados era feito através do sacrifício no templo. E João está realmente ensinando uma coisa nova. Ele está realmente ensinando que o perdão vai vir pelo batismo. E Jesus agora está explicando para Nicodemos que o batismo perdoa os seus pecados porque há uma transformação, porque você nasce de novo. E ao nascer de novo, você é uma nova criatura. Não é assim que a gente fala? Bem desse jeitinho? A gente vai voltar nisso. Jesus continua, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus diferencia, então, o nascimento físico, que acontece na carne, do nascimento espiritual. Ele fala do vento, o vento sopra para onde vai, que é todo aquele que nasce do Espírito. Não é uma coisa que você vê. É uma coisa que você sente. E quando Nicodemos pergunta, como pode ser isso? É como se ele estivesse perguntando, como assim? Do que você está falando? A resposta de Jesus é mais surpreendente, porque até aqui Jesus respondeu até a pergunta que ele não tinha feito, né? Mas no verso 10, Jesus fala assim, tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Agora Jesus não responde a pergunta dele. Ou responde com uma pergunta. Há uma resposta indireta a essa pergunta. Quando Jesus diz para ele, você não é mestre em Israel? Você não é estudado? O que Jesus está dizendo? Aonde está a resposta da pergunta que ele fez? Nos textos bíblicos do Antigo Testamento. E quando Jesus faz essa pergunta, ele não está dando um corte em Nicodemos, ele não está ridicularizando Nicodemos, ele está falando, pare e pense em tudo o que você aprendeu até aqui. E agora aplica ao que eu estou te ensinando hoje. A gente pode ouvir a mesma coisa. Eu tenho essa experiência todos os dias de ler a mesma história e achar coisas novas. E quando eu acho coisas novas, eu acho conexões novas. Então Jesus está falando para Nicodemos, faz as conexões. O que você aprendeu na Bíblia até agora que deixa isso claro para você? Se a gente contrastar e a gente começar a olhar para o Antigo Testamento e pensar em termos de nascimento do Espírito, alguns versos vêm à mente.
Um deles é: eu vou tirar esse coração de pedra que vocês têm e vou dar um coração de carne. Vocês não vão precisar memorizar as palavras da lei, porque elas vão estar escritas no seu coração. E você começa a perceber: se você me ama, você vai obedecer os meus mandamentos. Deus não fala assim: se você for obediente e disciplinado, você vai obedecer os meus mandamentos. Porque também dá para obedecer os mandamentos se você é obediente e disciplinado. Mas Jesus fala: se você me ama. E todas essas coisas, essas palavras, essa lição, aponta principalmente em termos de nascer de novo. Quando você nasce de novo e você é uma nova criatura, você é transformado. Essa transformação que faz de você o verdadeiro cristão. Então, seguir a Cristo, nascer de novo para ver e entrar no reino de Deus, significa ser transformado pelo Espírito. A gente vai continuar, que essa ideia vai ser enfatizada. Jesus continua falando: em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Do que Jesus está falando? Todas as vezes que a palavra testemunho aparece, é um testemunho do quê? É um testemunho das palavras e ações de Jesus. E aí Jesus aponta mais uma vez para quem ele é. Jesus é o Messias e Jesus é Deus, e as coisas que ele faz são naturais. Mas o testemunho que Jesus dá a respeito de quem ele é negado. Jesus está falando dos sinais de novo. Os sinais não são importantes. Porque Jesus está dizendo que os sinais não são sinais. A gente chama os milagres de Jesus de sinais. Eles não são importantes. Jesus fez cada um deles para os indivíduos, não para mostrar o seu poder, mas para que essas pessoas tivessem paz e bem-estar e cura. E porque ele tinha o poder de libertar essas pessoas. Mas o que isso mostra dele é que ele é o libertador. E que ele veio para salvar. Amém. Depois Jesus diz: eu estou te falando das coisas que acontecem aqui na terra e você não acredita. Como você vai acreditar quando eu falar das coisas celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Nós, como cristãos, estamos continuamente testemunhando das coisas que Jesus fez. Mas quando Jesus estava na terra, ele estava testemunhando das coisas que o Pai faz. Cada cura, cada cuidado, cada cena de amor, cada carinho, cada presença, cada coisa que Jesus fazia, ele refletia em como o Pai cuida de nós. Ele testemunhou de coisas celestiais que ninguém mais podia fazer, como ele podia fazer. Depois ele diz: como Moisés levantou a serpente, assim é necessário que o filho seja levantado. Parece que ele tirou uma coisa de uma história lá para trás. Não era muito comum isso não faria muito sentido para Nicodemos nessa época. Será levantado. Não passa na cabeça dele. Se ele está pensando que Jesus é o Messias, ainda não passa na cabeça dele que o Messias precisa morrer. Porque ninguém nessa época tinha essa compreensão, nem João Batista, o maior profeta de todos os tempos. Mas quando ele fala isso, ele está fazendo um paralelo entre o Filho do Homem e aquela serpente no deserto. Aquela serpente foi feita para que as pessoas, pela fé, olhando para ela, se libertassem do veneno das serpentes reais que estavam no chão. E eram um problema para as pessoas. Aquela serpente no deserto representava a salvação da morte
que estava ao redor deles. E aí a gente até faz um paralelo com o fato de que Nicodemos vem para Jesus de noite. Em toda a Bíblia, as palavras noite e dia têm um contraste, principalmente, não é em todos os versos em que aparece, mas sim por toda a Bíblia. Você tem um contraste entre noite e dia, simbolizando um momento difícil, noite, e um momento da presença de Deus, o dia. Eu estava recentemente trabalhando num comentário de Neemias, e você vê isso tão claro em Neemias. Neemias chega em Jerusalém e vai ver a situação da cidade de noite. Aí chega de dia, ele vai ver como estão as pessoas. E você vê esse contraste, vai mudando a situação, uma coisa acontecendo de noite, uma coisa acontecendo de dia, e fica assim um clima de batalha espiritual, noite e dia. Ele veio falar com Jesus de noite. E Jesus diz para ele que se o Filho do Homem não for levantado num lugar que dá para todo mundo ver, não vai haver salvação. Que ele precisa ser levantado. De certa forma, ele está dizendo para Nicodemos, você veio aqui de noite, mas eu vou te ajudar a se levantar de dia. E ele vai conseguir, né? Porque lá no fim da vida de Jesus, Nicodemos é um dos poucos que não teve medo de pedir pelo corpo, aparecer ao lado dele. Então, quando o mundo estava numa noite verdadeira, Nicodemos se levantou como dia e fez tudo abertamente para trabalhar por Jesus, para tirar o corpo de Jesus, para achar um lugar em que ele fosse enterrado. Nicodemos não se esconde mais. Muito bem. Aí vem que ele seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha vida. E o nosso verso. Olha como o nosso verso, João 3,16, se encaixa nessa conversa com Nicodemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No meio dessa conversa do Espírito, do nascimento, das coisas difíceis que a gente tem que fazer, nascer de novo e o que isso significa, Jesus aponta então para o Filho de Deus que fez com que tudo isso fosse possível. Porque Deus amou o mundo, amor. Ele deu o seu Filho. Ele deu. Deus deu o seu Filho para morrer. Deus deu o seu Filho para ser levantado igual aquela serpente. E é aquilo que eu disse, Nicodemos ainda não entende o que Jesus está falando. Mas ele começa a fazer as associações. Ele está começando a ver o reino de Deus. Porque o reino de Deus, a expectativa do reino de Deus nesse período histórico é de um reino de Deus em que Jesus, ou o Messias que viria para eles, os libertaria dos romanos. Mas o reino de Deus é um reino em que o Filho de Deus não vem vitorioso. Ele vem humilde e morre em sacrifício por nós. O reino de Deus não era o que eles esperavam. O reino de Deus era muito maior do que o que eles esperavam. Eles queriam a libertação de uma província, de um império. Vamos libertar a Judéia de todos os romanos. E Deus queria libertar o universo de todo o mal. Plano de Deus muito maior. E o plano de Deus exigia um preço muito mais caro. E Deus faz tudo isso por amor. E agora Jesus, ao dizer que é por amor que Deus faz essas coisas e que amor move o reino de Deus, ele quebra um outro conceito. Se a gente quer um Messias para libertar dos romanos, o reino de Deus é baseado na luta contra os inimigos. Mas se a gente entende que ele veio por amor, ele não veio para lutar. Ele veio para salvar. E Nicodemos começa a ver o reino de Deus. E aí tem 3 versos que eu acho que são muito importantes.
Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. A ideia de julgamento em Israel antigo era muito ligada à ideia de punição. O julgamento e a punição vêm juntos. Porque o julgamento não é visível, mas a punição é. Então elas eram ideias muito associadas. Mas não foi isso que o Filho de Deus veio fazer, mas salvar. Então ele está unindo aquela ideia do amor. É o amor que move Deus, é a salvação que move Deus, não é a vingança contra o mal. E aí ele diz, quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito, Filho de Deus. Peraí, como assim? Não vai ter julgamento? Quem nele crê não é julgado, quem não crê já está julgado. Dá a impressão que não tem julgamento, né? A frase e a maneira como está escrito também vira a posição, porque aqui quem está em foco não é o juiz, é aquele que crê e aquele que não crê. Um está julgado e o outro não precisa ser julgado. O juiz não precisa fazer nada, porque a decisão está nas nossas mãos. Já parou para pensar nisso? Esse Deus que amou o mundo de tal maneira, colocou nas nossas mãos o poder de decisão, de estar salvo ou não. Porque é uma escolha nossa, não é uma ação nossa, é uma escolha nossa. E Ele deixa a nosso poder. Aquele que crê não é julgado. Aquele que não crê já está julgado. Ele já fez a sua escolha. Então, como que as pessoas fazem essa decisão? Aonde que está a nossa ação? Como que a gente completa essa ideia? E a ideia é completa no verso 19. O julgamento é este. A luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Nicodemos veio para Jesus de noite, para tentar ver o reino de Deus de uma maneira mais perto. De uma certa forma, quando você olha assim, trevas e luz, Nicodemos escolheu a hora errada para ir para Jesus, porque ele foi de noite. Só que, por outro lado, ele foi para a fonte de toda a luz. Então, tanto faz se ele vai de dia ou se ele vai de noite. Ele estava na presença da luz. Ele escolheu a luz. Olha a escolha de novo aqui. A luz veio ao mundo e os homens amaram antes as trevas do que a luz. Os homens escolheram as trevas. Jesus não era o Messias que eles queriam. Então eles praticamente decidiram assim, esse Messias a gente não quer. A gente quer um Messias que vai ser do jeito que eu imaginei na minha cabeça. Porque eu já tenho fixo a minha ideia de como é que o Messias é. Ele não faz essas coisas que você está fazendo, ele não anda com as pessoas que você está andando, ele não veste as roupas que você está vestindo, ele não come do jeito que você come, você está fazendo tudo errado. Eu quero um Messias que faz tudo certo. E aí vem outra lição. O Messias, Deus, pode não ser quem você acha ou quem você quer que ele seja. Você é que tem que estar pronto para aceitar quem ele é. E você tem que conhecer quem ele é através das palavras da Bíblia. E mergulhar nessas palavras, para que cada vez que você enxergue mais um pouquinho da glória e da bondade dele, você chegue mais perto de quem ele é. Amar as trevas mais do que a luz é fazer uma escolha. A gente repara que não é assim, eles fazem... Eu brinquei do Messias, faz tudo errado. Eles querem um Messias que faz tudo certo. O que o Messias quer?
O Messias quer um povo que ama o que é certo, não que faz o que é certo. E tem diferença. Fazer é da carne, ser é do Espírito. Você não tem poder de transformar quem você é, mas você tem poder de fazer o que você decidir fazer através, que nem eu falei, de disciplina e obediência. Mas Deus não pede de você disciplina e obediência. O que Deus quer no fundo do coração dele é amor. Ele quer que você ame Ele. E quando a gente ama Ele, aí Ele transforma. E a gente passa a ser o que Ele quer. A gente não precisa mais ler a lei, ela está no coração. A gente vive a lei. Lembra aquele verso de Enoque? Enoque andou com Deus. Não diz Enoque obedeceu a Deus. Enoque fez coisas boas. Enoque andou com Deus. Enoque amava Deus. Ele passava o seu dia a dia com Deus. Mas esses homens que cercam Jesus nessa época amavam mais as trevas. Se você não ama a luz, você nunca vai estar completamente confortável na luz. Amar a luz é ser transformado para ser como Jesus quer que a gente seja, no nosso potencial. E aí a gente faz as coisas não porque elas precisam ser feitas, mas porque a gente ama fazer o que é bom. Como eu disse, a gente pode fingir que é bom e fazer coisas boas. Mas quando a gente é bom no nosso coração e a gente deixa Deus atuar no nosso coração, aí a gente consegue fazer as coisas e nem percebe. Você não consegue fazer o que é mal, porque não faz parte da sua natureza, que Deus transformou conforme a natureza do Espírito. Aqui diz, todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas em Deus. É pela transformação de Deus. Voltando ao ver e entrar, eu diria que a gente vê o reino de Deus quando a gente entende o que Ele espera de nós. E que a gente entra no reino de Deus quando a gente permite essa transformação que faz da gente ser o que a gente não era. Quando Deus entra no nosso coração de uma maneira a nos transformar, aí vem o batismo do Espírito. Quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas em Deus. Quem pratica a verdade vem para a luz, e quanto mais luz tem na nossa vida, mais os nossos atos refletem essa luz para os outros. Eu acho que a lição principal é dessa transformação que só o Espírito pode fazer nos nossos corações.